Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje o nosso papo aqui vai ser sobre o Habitante das Trevas. Estou aqui com a edição da editora Script do conto, do Lovecraft, com ilustrações do Salvador Sanz. Então assim, bem bacana, já comentei outras publicações aqui da Script com esse formato widescreen, vamos chamar assim, né? Eu acho que fica bem legal, funciona bem, especialmente no caso das ilustrações, porque você vai ter umas panorâmicas assim bem legais. Eu vou mostrar ao longo da resenha as ilustrações do Salvador, né? Mas assim, para a gente começar o nosso papo, a gente vai ter aqui aproximadamente 86 páginas e além do conto, do Habitante das Trevas, a gente vai ter dois textos que vão ajudar a entender alguns detalhes ou os bastidores da história, que eu particularmente acho bastante interessante de conhecer. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre o Habitante das Trevas. Então vamos lá, pessoal. Vou começar a mostrar um pouquinho do livro para vocês. Olha só. Bom, a gente tem também um marca-página aqui, né? Que vem junto. Legal. Aqui uma primeira ilustração, talvez não dê para ver muito bem, mas é só aqui ó, o desconhecido, né, e tal, e uma grande forma aqui sombria e tal, que tem a ver, obviamente, com a história, né? Enfim, mas olha só. Para vocês começarem a ter uma noção aqui da obra, da ilustração do Salvador, olha só. Isso aqui está no livro também, mas eu achei muito bacana as ilustrações dele. Acho bem legal essa junção do texto com as imagens, e imagino que seja difícil, né, para um ilustrador retratar qualquer conto do Lovecraft, justamente porque as descrições dele não são muito boas, no sentido assim, de não dar muitos detalhes, né? Geralmente são coisas que desafiam a compreensão humana, é muito mais uma impressão, uma sensação que você tem a respeito daquele bicho, daquele monstro, sei lá, do que de fato uma descrição física. Então eu imagino que seja um grande desafio para qualquer desenhista, né, reproduzir isso. Mas eu acho que o Salvador ele foi bem sucedido aqui, tanto nessa parte, né, de reprodução de criaturas, vamos chamar assim, quanto também de outras ilustrações para compor a atmosfera. Mas a gente vai chegar lá, eu vou mostrar as ilustrações dele. Primeiro, a gente vai ter aqui o Conto Testamento de Lovecraft, ou a Carta de Amor a um Amigo, que é um texto de auxílio, né, do Marcelo Miranda, que justamente vai apresentar um pouquinho sobre a história do Habitante das Trevas e algumas curiosidades. Então, só para vocês terem uma noção das coisas, o que acontece? O Habitante das Trevas, ele é na verdade uma continuação de um outro conto, de uma outra história, chamada The Shambler from the Stars, de Robert Bloch, que não é nem uma história do Lovecraft, tá? Mas antes que você se pergunte isso, não tem necessidade de você ter lido a história anterior para entender essa. Eu estou falando isso aqui justamente para dar o contexto da obra e uma historinha de bastidor. Por quê? O Robert Bloch publicou essa história em 1935, quando ele tinha só 18 anos. Publicou na Weird Tales, que era uma revista pulp lá e tal, que o próprio Lovecraft publicou várias das suas histórias. Se você não está ligando o nome à pessoa, o Robert Bloch é o autor de um outro livro, talvez o livro mais famoso dele, chamado Psicose. Mas guarda aí essa informação que no final do vídeo a gente vai voltar para esse tema, beleza? Então, qual é o lance aqui nesse primeiro texto? Vão contar pra gente a relação entre o Bloch e o Lovecraft. Justamente porque o Bloch, que na época tinha só 18 anos, como eu falei, era um grande admirador do Lovecraft, consumia muito os contos do Lovecraft e passou a se corresponder com ele, né? Quem conhece um pouquinho da história do Lovecraft sabe que ele tinha vários correspondentes, outros autores, né, fãs e etc e tal, então ele tinha muito esse hábito de se corresponder com as pessoas. E com o Bloch ele teve uma relação especial, vamos colocar dessa forma, porque como o Bloch era um autor início de carreira, vamos chamar assim, o Lovecraft dava muitas dicas para ele, né, ajudou ele a refinar o estilo, esse tipo de coisa, né, deu aquele empurrão inicial, tanto que ele seguiu carreira, né. Então, quando o Bloch publicou esse conto, né, The Shambler from the Stars, em 1935, assim que o Lovecraft leu, ele já passou imediatamente a escrever uma continuação, né, tanto que o conto, eu vou mostrar aqui, olha, é dedicado ao Robert Bloch, olha só. Tem o Lovecraft, ao publicar, salvo engano, no ano seguinte, 1936, ele afirmou que o conto era dedicado ao Robert Bloch e batizou o personagem principal em homenagem ao Robert Bloch. O personagem principal chama-se Robert Blake, tá? E aqui, um outro detalhe. Essa brincadeira, né, de Bloch, Blake, também, quem entrou na onda disso foi o Alan Moore. E aqui eu vou fazer um ataque de oportunidade, para falar rapidinho de uma obra do Alan Moore chamada Providence, que eu até já comentei aqui no canal, vou deixar aqui no card para quem quiser conferir, que vai fazer, na verdade, um grande apanhado de diversos contos do Lovecraft, né, dando aquela costurada que o Alan Moore gosta de fazer e sabe fazer muito bem. Então, o personagem principal de Providence chama-se justamente Robert Black, para também fazer referência, né, ao Robert Blake e ao Robert Bloch. E esse conto do Habitante das Trevas é uma das histórias que o Alan Moore visita, né, durante essa releitura dele, né, são 3 volumes de Providence, então fica aí mais uma curiosidade.
Bom, para a gente comentar agora um pouquinho sobre a história, o Habitante das Trevas, eu não vou dar grandes spoilers, tá, da história, só as linhas gerais, mas o próprio Lovecraft já começa com um grande spoiler, né, porque a gente na primeira página logo já sabe que o personagem principal, o tal do Robert Blake, morreu, né, então, mas até aí, nada de novo em se tratando de uma história de Lovecraft, porque ou a galera morre ou a galera fica louca, então isso é meio que previsível em todas elas. Mas enfim, o que a gente vai ter aqui do Habitante das Trevas? Aqui a gente vai acompanhar justamente esses últimos dias, né, do Robert Blake. Ele volta para Providence, tá? E passa a se dedicar ali a escrever contos e pinturas. Ele é um entusiasta do sobrenatural. Então ele volta para Providence e passa a exercer esse trabalho lá, né, de ficar pintando, ficar escrevendo e tudo mais. E o livro vai colocar que todos os dias, no final da tarde, ele costumava sentar ali na janela, né, do apartamento dele, que tinha uma vista ampla da cidade, inclusive de um local chamado Federal Hill, que é uma colina, né, onde se localizam ali os bairros irlandeses, os bairros italianos e tudo mais, e essa é a visão que ele tem da janela, que é justamente aquela primeira ilustração que eu mostrei para vocês do Salvador, tá? Então o lance, olha, tem uma igreja nessa colina, né, na Federal Hill, que começa a chamar a atenção do Blake. Então todo dia ele senta ali, olha e tal, aquela paisagem e tudo mais, e aquela igreja começa a chamar a atenção dele de uma forma, claro, diferente do comum. E ele começa a se sentir atraído por essa igreja. E claro, como todo bom personagem de Lovecraft, vai se meter onde ele não foi chamado e decide ceder, né, a essa atração e procurar a tal igreja. E aqui é uma coisa que também é meio recorrente nas histórias de Lovecraft. A pessoa vai em busca de um local e geralmente esse local é meio inacessível, é difícil, a pessoa se perde várias vezes, as localizações são imprecisas e tudo mais, então ela tem que fazer muito esforço para chegar lá e para se dar mal. E normalmente é o que acontece, né? Então, claro que o nosso personagem principal aqui, né, o Robert Blake, chega na igreja, né, consegue encontrar aqui, olha, deixa eu aproximar aqui um pouquinho para vocês. Eu achei essas ilustrações bem bacanas mesmo, tá? E o lance é que essa igreja está abandonada, tem um grande terreno em volta dela, né, a praça e tal, não sei o que, e tem algumas casas, não sei se dá para ver ali no finalzinho, olha. Então é como se a igreja ficasse no centro, uma grande praça, e em volta você vai ter ali algumas casas, algumas habitações, mas a igreja em si está abandonada há bastante tempo. Seguindo adiante, o Blake faz uma pequena investigação ali, todos os habitantes ali, os moradores próximos, né, evitam aquele lugar, ele tem uma má fama e tudo mais, é como se as nuvens estivessem sempre enevoadas ali, né, o céu estivesse sempre mais escuro ali por cima da igreja e tudo mais, então tem todo aquele lance, mas claro, o Blake não leva fé nisso e segue na obsessão dele, né? E acaba invadindo a igreja, né? Encontra lá um local que ele consegue passar e tal pelas grades e adentrar na igreja e começa a explorar aqui o local. Olha só, ele vai descobrir, na verdade, que não é uma igreja católica. Olha, tem aqui, deixa eu mostrar, não sei se dá para ver aqui, olha, a cruz que tem aqui, na verdade, é um Ankh. E aqui ele vai remeter à Igreja da Sabedoria Estrelada, que é uma organização, vamos chamar assim, um culto, sei lá, que também aparece em algumas outras histórias do Lovecraft. Então, ele começa a explorar essa igreja, descobre essa questão, né? Claro, faz alguma investigação também em jornais e tal, para descobrir por que a igreja está fechada, o que existia ali antes e tudo mais. Mas ele começa a explorar e chega até o campanário da igreja, né? Que tem umas figuras estranhas, tem umas cadeiras, tem uma pedra estranha aqui no meio, com um pequeno baú e tudo mais. Tem um cadáver, né? De provavelmente alguém que entrou lá antes há bastante tempo e morreu e tudo, aqueles mistérios, né? E o lance é que dentro desse campanário ele vai encontrar um objeto, o chamado trapezoedro reluzente. E aqui eu vou aproveitar para fazer um outro ataque de oportunidade, porque eu estou fazendo uma campanha de RPG solo, né, contra os grandes antigos. E nessa campanha, né, que aborda os mitos de Cthulhu, os personagens acabaram encontrando o tal do trapezoedro reluzente com um final ruim para uma das personagens. Então vou deixar aqui no card, quem quiser conferir, só para ver, né, que todas as referências acabam se encaixando nos jogos que homenageiam o Lovecraft, né? Então é legal, é bacana isso, e eu não lembrava desse detalhe da história, então quando eu estava lendo, eu falei, esse trapezoedro aqui realmente não é uma coisa muito boa. Enfim, então da feita que ele consegue invadir, né, a igreja e fazer essas descobertas, aí começa aquelas coisas que também são clássicas nas histórias de Lovecraft, né? Ele começa a ter visões, ou se sentir mal, e ver coisas esquisitas de outros planetas, de outros locais, enfim, que ele não consegue entender direito. E o lance todo é que nessa invasão dele, ele começa a sentir uma presença ali. Ele não vê nada, mas ele começa a sentir uma presença ali de alguma coisa. E aí, claro, foge da igreja, corre assustado, etc. e tudo mais, só que a obsessão permanece, né? Muito embora ele consiga escapar e voltar para casa dele, aquela igreja não sai mais da cabeça, dos pensamentos dele. E daí para frente, o lance é o seguinte, claro, como também
comum nas histórias do Lovecraft, o personagem, né, o Blake, começa a registrar tudo num diário frenético e tal, e ele vai aos poucos ficando cada vez mais envolto naquilo, enlouquecendo e tal, e tem coisas que ele começa a perceber, né? Então, qual é o lance daí pra frente? Ele sabe que alguma coisa despertou ali. E os próprios moradores em volta ali da igreja também têm essa sensação. Algo que estava dormente ali há bastante tempo foi despertado. Mas qual é o lance, né, da criatura? Como ele é o habitante das trevas, ele não é chamado assim no conto, mas enfim, ele é uma criatura que ele não consegue sair à luz do dia, ou até as luzes mais tênues têm um efeito de afugentá-lo, pelo menos inicialmente. Então a criatura foi despertada ali dentro, mas ela não consegue sair. Né? Não consegue sair durante o dia, e à noite tem a iluminação ali e tal, e ela se mantém presa. Só que o lance é que a história avança um tempo, até um dia que teve uma grande tempestade e faltou luz. E o Blake imediatamente sabe que isso é bom para a criatura e ruim para ele. Né? Então ele fica desesperado ali, começa a ligar para a companhia de luz e etc e tal. Só que desta primeira vez, ele ainda chega a ser salvo, porque os moradores ali em volta fazem uma vigília, né, com velas e tal, não sei o que, para tentar impedir a saída da criatura. Então, seja por conta da vigília, seja por conta da criatura não estar forte o suficiente, ele pula essa fogueira, vamos dizer assim, né? Mas claro, no desfecho, né, do conto, a criatura vai ficando cada vez mais poderosa, né? E até que acontece uma segunda tempestade. Dessa vez a luz falta por mais tempo, então não tem vigília que segure, não tem até os raios. Isso eu achei interessante, né? Os raios, a luminosidade dos raios da tempestade impedem a criatura de sair. Mas a tempestade dura tanto tempo e a luz fica ausente por tanto tempo também, que obviamente uma hora o habitante das trevas consegue, né, se libertar da sua prisão, vamos chamar assim, e daí pra frente vocês já devem imaginar o que acontece, né? Mas assim, uma coisa que é interessante de contar também sobre a história é porque, assim, é uma história que ela é bem encadeada, tá? Ela tem um ritmo legal. Às vezes, alguns contos do Lovecraft, eles são meio desconexos e tal, você não entende direito, assim, falta uma narrativa, um fio condutor, pelo menos é a impressão que eu tenho. O Habitante das Trevas não. Ele é uma historinha bem legal, bem encadeada, né? É um conto que até é dito aqui nos textos, ele talvez seja um dos mais elaborados de Lovecraft. Então é uma leitura bem legal, bem interessante, e você sente uma certa tensão, né, ali sabendo do que vai acontecer com o tal do Robert Blake. E aqui, para a gente fechar o conteúdo do livro, tem o segundo texto de apoio, né, que é o Psicose em Providence, do Romeu Martins, que vai justamente detalhar mais aquela questão que eu falei no início, né, da relação do Robert Bloch, que anos depois, né, escreveu Psicose com Lovecraft, né, como foi essa parceria aqui, entre aspas, dele, né, como foi o nível de influência mútua de um com o outro. Vai falar um pouco disso, vai esmiuçar isso aqui com mais detalhes, e também vai dar algumas curiosidades extras sobre a história, né. Então, por exemplo, a igreja, né, da Sabedoria Estrelada, na verdade, foi baseada numa igreja real, né? As histórias do Lovecraft ambientadas em Providence, geralmente tem muitos pontos que são locações reais, porque ele morou lá em Providence, né? Então, a Federal Hill é uma locação real, essa igreja existia mesmo, e ela foi atingida por um raio em 1935, ou seja, um pouco na época que saiu o primeiro conto, né? Então, na verdade, talvez tudo esteja ligado ali, né? O Lovecraft leu o conto do Bloch, o raio atingiu a igreja, ele juntou uma coisa com a outra ali e tal, e escreveu a continuação da história, né? Então tá tudo relacionado ali. E essa igreja, ela existia até um certo tempo atrás, tá? Ela foi demolida em 1992, tá? Claro, era uma igreja católica, não era uma igreja da Sagrada Sabedoria Estelar, etc e tal, mas enfim, era uma locação real. E outra curiosidade é que durante a exploração da igreja, o Blake descobre vários livros lá e tudo mais, e um dos livros que ele descobre é o Cultos Inomináveis, o Nameless Cults, que na verdade, olha só como é interessante, foi um livro que quem inventou pela primeira vez, quem utilizou isso numa história pela primeira vez, foi o Robert E. Howard, o criador do Conan, que também era amigo e correspondente do Lovecraft. Só que nesta história aqui do Habitante das Trevas, foi a primeira vez que o Lovecraft colocou esse livro em um conto, né? Inclusive com uma versão em alemão, lá que eu não vou me atrever aqui a pronunciar o nome, enfim. Então, só para vocês verem essa questão do universo compartilhado aqui, né? E o Cultos Inomináveis também se tornou um livro bastante conhecido do Lovecraft, um livro, né, fantástico, um livro imaginário, bem conhecido do Lovecraft, né? Talvez tanto quanto o Necronomicon, tanto que ganhou um jogo, inclusive, de mesmo nome, né? Cultos Inomináveis, que eu também já resenhei aqui no canal. Esse é o vídeo dos ataques de oportunidade, então vou deixar aqui para quem quiser conferir. Então, só para a gente fechar, essas são as curiosidades, né, que esse texto vai trazer sobre o Habitante das Trevas.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui saber um pouquinho mais sobre o Habitante das Trevas. É uma história bacana, é uma leitura que eu recomendo para quem curte, né, ali a pegada do Lovecraft. E é isso. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike, seus comentários pra gente continuar trocando ideias aqui. E a gente se encontra na próxima resenha.